Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da Sábado. Esta semana vamos falar de duas visitas importantes, a do secretário de Estado americano Antony Blinken a Pequim e a do primeiro-ministro indiano Narendra Modi a Washington. Eu sou Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado, e vou estar à conversa com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Começando aqui pela visita de Narendra Modi a Washington. Os jornais americanos escreveram que ele está a fazer história com esta visita. Por um lado, é a primeira vez que um líder indiano falará ao Congresso pela segunda vez, e ele terá o primeiro jantar de Estado na Casa Branca, algo que é notável pela distância a que foi mantido pelos líderes americanos. Em 2005 chegou mesmo a ver negada a sua entrada nos Estados Unidos devido a alegações da violência religiosa no estado do Gujarat, onde ele era ministro. Em 2014, já eleito, discursou no Madison Square Garden, falou ao Congresso em 2016 e encontrou-se com o Donald Trump em 2019. Esta visita de Estado é a reabilitação completa de Narendra Modi? Bom, desde logo, como acabaste de referir, há uma grande diferença em relação a 2005, quando nem sequer conseguiu obter um visto. Acho que a visita é indicativa do bom relacionamento que existe entre os Estados Unidos e a Índia, e há razões para que haja esse bom relacionamento. Mas diria que a razão principal é a China. A China tem emergido como o principal problema regional da Índia, até porque nos últimos anos a China tem privilegiado muito investimentos e uma parceria com o Paquistão, que é o inimigo existencial da Índia, mas há outras razões. A Índia está muito dependente de armamento russo, por exemplo, e aquilo que vai, em princípio, acontecer neste encontro é a celebração de um conjunto de acordos de natureza tecnológica, mas que, na realidade, permitem que a Índia comece a ter alguma autonomia em relação ao armamento russo, nomeadamente através da celebração de um acordo que prevê a transferência de tecnologia, aliás, para o fabrico de um caça, tecnologia, aliás, que nem os aliados coreanos, japoneses ou europeus têm acesso, e, portanto, isto é uma aposta a muito longo prazo nesta relação. Uma relação que, nas palavras de Modi, está numa confiança sem precedentes. Está, porque o que verdadeiramente une estes dois países é um conjunto de interesses. Os grandes saltos no relacionamento no passado foram, aliás, tomados por George W. Bush, a propósito do acordo nuclear. Mas esta visita, este relacionamento é indicativo da forma como o mundo está a mudar. E a necessidade que os países têm de traçar novas alianças para a China, para a Índia. Este relacionamento também é extremamente útil, porque a Índia não quer... eu digo relacionamento porque não é uma aliança. Aliás, a Índia quer evitar que seja uma aliança que lhe possa retirar margem de manobra na política internacional. Portanto, o que a Índia verdadeiramente quer é ser uma das mais importantes, e é legítimo que o queira, ser uma das mais importantes potências, e para isso precisa de uma relação simpática com os Estados Unidos, até para resolver algumas questões de segurança, navegabilidade dos mares no Índico e no Pacífico. É uma relação de interesses partilhados e não de valores comuns. Ainda tem interesses próprios. Podemos ver isto do ponto de vista de Washington, mas convém também ver isto do ponto de vista de Nova Delhi. Aliás, basta dar uma vista de olhos pelos principais meios de comunicação sociais indianos, por exemplo, sobre os títulos dos jornais de língua inglesa mais influentes do país, e vê-se que as prioridades são rigorosamente diferentes. Para a Índia, um dos principais objetivos desta viagem é confirmar se os Estados Unidos conseguem ou não assegurar a preços módicos e em condições aceitáveis para Nova Delhi fornecimentos de gás natural liquefeito.
Esse é mesmo um dos aspectos fundamentais. O outro tem a ver com os regimes de vistos para cidadãos indianos, e isto tem a ver com o peso da diáspora indiana, não só nos Estados Unidos, mas visto de um ponto de vista global. Mas já lá vamos. Segundo, a questão da China é uma questão que não convém sequer à Índia, nem faz sentido do ponto de vista do atual governo indiano, já que a oposição está numa situação lastimável neste momento. É uma questão que não convém realçar muito. Aliás, a Índia participa com um estatuto plenamente autónomo, como o Vasco estava a referir, tenta evitar a lógica das alianças militares fixas naquilo que se chama o quadro de consultas quadrilateral, que foi criado por iniciativa do Japão e que reúne as Forças Armadas, ao fim e ao cabo, os serviços de informação da Índia, da Austrália, do Japão e dos Estados Unidos. Ou seja, trata-se de um tipo de relação que pode ser vista, e é vista por Pequim, como um esforço de contenção, mas que inclui outros parceiros, que se alarga mais, como, por exemplo, os interesses da França, e a França é o segundo maior fornecedor de armamento à Índia, com tendência para aumentar. Depois da Rússia. Depois da Rússia. A Rússia continua a ser o principal fornecedor de armamento, mas tem vindo a baixar imenso as suas vendas ao longo dos últimos anos, e sobretudo com o início da guerra da Ucrânia, ainda caíram mais essas vendas, acrescentando-se a isso o facto de o armamento russo não ter dado boas provas no atual conflito com a Ucrânia. Isso é muito Então entendes importante. que há aqui prioridades diferentes. Enquanto para os Estados Unidos uma prioridade poderá ser, do ponto de vista do Washington, uma prioridade poderá ser a China, para a Índia poderão ser, sim, mas poderão ser mais as relações comerciais? Não é apenas isso. A Índia é, pura e simplesmente, o país mais populoso do mundo. Ultrapassou a China, este ano a China. A Índia, Com uma diferença que tem uma população jovem e em crescimento, não é? Portanto, vai continuar a crescer. e que tem uma maneira, podemos ir então à tal questão da diáspora, tem uma maneira de potencializar, de capitalizar o peso que tem a sua diáspora. Os números são muito interessantes. Na Índia faz-se a distinção entre aquilo que é o imigrante e aquilo que é o cidadão não residente. O cidadão não residente é aquele indiano que se encontra a trabalhar no estrangeiro, ou que se encontra por um motivo qualquer deslocado no estrangeiro, e que, para efeitos fiscais, não está a pagar impostos sobre o rendimento na Federação. E depois há o imigrante propriamente dito. Isso serão, por exemplo, cerca de 30, são mais de 30 milhões de indianos que estão nesta situação. E depois há o imigrante propriamente dito, ou seja, são cerca de 18 milhões, segundo as últimas estimativas das Nações Unidas, a maior comunidade de imigração que existe no mundo, supera a mexicana, que é uma situação um bocado diferente, porque é a migração contínua para os Estados Unidos em territórios até que foram parte do México e que foram em tempos anexados pelos Estados Unidos, e depois ainda com cerca de 10 milhões vem a imigração chinesa. O que caracteriza a imigração indiana é não só a sua boa capacidade de integração na maior parte das sociedades onde ela se encontra, e se distingue bastante daquilo que é a imigração das diversas comunidades chinesas, e nós temos exemplos disso. Por exemplo, se formos para a União Europeia, nós temos um primeiro-ministro de origem indiana, de uma relação longa que existe entre Portugal e a Índia com António Costa. Se olharmos para o Reino Unido, temos pela primeira vez também um primeiro-ministro de origem indiana. E depois, como a Índia tem um grande peso no setor da alta investigação em tecnologia, na área digital, isso contribui ainda mais, já para não falar
numa tradição que existe também muito indiana em termos de imigração de elite, que é a da investigação médica, que nós em Portugal, por exemplo, temos sempre bem presente. Se formos a Escola Médica de Goa, não só foi famosa durante muitos séculos, mas ainda está bem presente até na toponímia lisboeta. E aqui há a uns maternidade anos, Alfredo da Costa ou o Instituto da Oftalmologia. aqui há uns aqui em anos, Lisboa. um dos primeiros prémios atribuídos pela Fundação Champalimau foi justamente a um instituto de oftalmologia Da na Índia exatamente. que desenvolvia, no fundo, tratava as pessoas pobres que não tinham de toda forma capacidade para conseguir esses tratamentos oculares. Isto que o João estava a dizer, aliado ao conflito entre os Estados Unidos e a China, fará com que ainda seja um futuro parceiro comercial privilegiado? Não se sabe, espera-se que sim. Aliás, a Índia nos últimos anos tem feito um esforço muito grande para atrair investimento estrangeiro, para fazer o reshoring das empresas que estavam na China, inclusivamente tem oferecido prémios para encorajar o regresso. A Índia tem setores que são muito importantes, todos nós sabemos, tecnológico e outros, engenharias. Além dos call centers, não é? Além dos call centers, naturalmente, mas que é uma indústria, aliás, importante. Mas tem problemas muito sérios, vamos lá ver, não é inevitável que a Índia seja uma grande potência, tem problemas muito sérios, tem regionalismos, quer dizer, aquele Estado é muito complexo em termos de administração, há tendências centrífugas de parte de vários Estados. Tem ali um problema muito sério ao lado, que é o Paquistão, que é um país com armas nucleares. É um Estado ou é um país, portanto, é um Estado federado. Em alguns Estados há efetivamente guerra civil, em mais do que um, aliás. Sistematicamente há distúrbios com a população muçulmana, que é sensivelmente 15% da população. Há problemas com a democracia, com a fraude. Nós falamos nas eleições e normalmente dizemos que a Índia A maior é a democracia. maior democracia, o que é verdade, mas é uma democracia muito peculiar, onde a fraude de facto é muito significativa, onde as relações dinásticas têm uma presença muito grande. Todos nós conhecemos, por exemplo, a família Gandhi. E depois há alguns acontecimentos mais recentes, largamente resultado da forma como Modi tem vindo a exercer o poder, que passam por um retrocesso da democracia na Índia, crescentemente os direitos das minorias, e aqui neste caso especificamente os muçulmanos, esses direitos estão a ser questionados em alguns casos. Sendo que Modi tem o tal histórico para trás no Estado do Gujarat. Não só o Modi, mas como todo o partido. Que é um partido ultranacionalista hindu e tem essa tradição, e aliás uma tradição muito violenta, sobretudo a sua secção mais jovem. Depois há outra questão que tem a ver com a comunicação social. Quer dizer, a comunicação social na Índia está a ser na prática amordaçada e, portanto, temos uma economia grande porque são muitas pessoas, mas em termos de produtividade há problemas e em termos de eficácia, quer dizer, a economia chinesa é muito mais eficaz. Agora, por estas razões também este relacionamento com os Estados Unidos é conveniente, porque os Estados Unidos são um mercado relativamente aberto, um ótimo mercado, e portanto compreende-se que a China tem neste interesse. Eu queria só dizer uma coisa em relação àquilo que o João estava a dizer. Não discordo do João, quer dizer, a Índia tem interesses específicos, concretos, que ele aliás referiu, vistos, etc., mas numa perspectiva mais abrangente há uma convergência estratégica entre estes dois países, provocada justamente pelo surgimento da China. Quer dizer,
Como diz o João e bem, quer dizer, nem os Estados Unidos nem a China, quando emitem declarações e quando fazem este tipo de encontro, andam a publicitar, não é? Essa questão chinesa. Mas ela está lá, quer dizer, ela é estruturante e, em larga medida, determina este relacionamento. Agora, dito isso, é óbvio que a China, que a Índia tem interesses concretos específicos que passam muito pela afirmação da sua economia, mas também do seu posicionamento mundial. Uma das coisas que provavelmente está abordada, como é quase sempre abordada, é esta reivindicação que a China tem de participar no Conselho de Segurança. A Índia. A Índia, eu sempre a dizer China, sim. No Conselho de Segurança como membro permanente. O Vasco referiu também agora, aqui, levemente a parte da comunicação social estar a ser alvo de amordaçada. Em relação, por exemplo, à redação da BBC, foi alvo de buscas com os telemóveis dos jornalistas apreendidos, e a BBC foi censurado um documentário justamente sobre a violência no Gujarat. Exatamente. O caso da BBC é interessante porque a BBC... pós-independência, em 1947, quer na Índia, quer no Paquistão, e mais tarde, quando se tornou independente, quer no Bangladesh, foi durante muitos e muitos anos considerado como o único órgão de informação fiável que existia no continente. Eu, quando estive uma vez para ir trabalhar para a Índia, e quando fui lá fazer a prospecção do mercado, digamos assim, também fui apresentar os meus cumprimentos àquele que era o homem por excelência da BBC, Mark Tully, que era algo de mítico desde os tempos da ditadura de Indira Gandhi. Ele era oriundo da comunidade indo-britânica de Calcutá e representou durante décadas aquilo que era o padrão noticioso de independência, que aliás repercutia em boa parte da imprensa nas línguas nacionais da Índia e na língua veicular inglesa. Nos últimos anos tem havido, de facto, com o governo do Bharatiya Janata, o Partido do Povo de Narendra Modi, apertar muito da tarraxa, quer com processos judiciais diversos, como foi o caso destas alegadas infrações fiscais da BBC, que até ao momento não ficaram provadas, quer na perseguição, mesmo através de processos judiciais sistemáticos que afastam sobretudo as receitas publicitárias de boa parte das rádios e da imprensa local. Ainda assim, a comunicação social indiana, que é muito diversa, tem aguentado o impacto, mas de facto desde a chegada ao poder, a partir de 2014, de Narendra Modi, acentuou-se muito esta tendência. Uma tendência que ainda não chegou aos extremos daquilo que foi o estado de emergência imposto por Indira Gandhi, mas que, em algumas regiões e em alguns estados da Índia, há uma situação, como o Vasco referiu, de insurreição permanente. Isto é sobretudo óbvio naquilo que é o nordeste da Índia, onde vivem cerca de 45 milhões de pessoas. É um conjunto de 8 estados que faz fronteira com o Bangladesh e com o Myanmar, com a Birmânia, e onde, por exemplo, atualmente em Manipur, vive-se em estado de sítio, porque há cerca de 2 meses que existem confrontos entre a maior etnia do Estado contra outras etnias minoritárias por causa do estatuto tribal que é atribuído pelo governo federal e que garante facilidades e vantagens na aquisição de terrenos, acesso a créditos e tudo mais, que isso é de veras importante. E para termos uma noção até da complexidade imensa daquelas questões com que se debate o Nordeste da Índia, que tem há dezenas de anos uma insurreição maoísta, é mesmo a única insurreição maoísta ainda ativa no planeta, o movimento Naxalita, que começou no Bengala Ocidental. Basta ver que
entre as minorias que estão envolvidas nestes confrontos que estão a decorrer atualmente em Manipur, inclui-se uma pequenina minoria de judeus, porque existem os 5.000 Benanashi, que são uma pequena comunidade hebraica reconhecida até pelo Estado de Israel e por algum rabinato que existe ainda. E, portanto, toda esta dificuldade que existe de articulação do Estado Federal entre os 28 Estados, mais os 8 territórios autónomos, é bastante complexa. E, por exemplo, o partido de Modi controla apenas metade destes Estados, mas a nível nacional, quando existem eleições, a sua capacidade de projeção tem-se revelado muito maior, dado o alto nível de popularidade de Modi, que é uma popularidade mesmo pessoal, e ele imprimiu um cunho de propaganda sistemática dos feitos do Estado e da sua governação, como nunca existiu na Índia, que agora o universo digital permite ampliar. Um populista. Um populista tipo no sentido em que faz valer aquilo que são os feitos reais ou ilusórios do seu governo, mas com grande impacto internacional, porque reparem, esta semana, quando inicia a sua visita aos Estados Unidos, com a celebração do Dia do Yoga nas Nações Unidas, que é um exemplo da maneira, e é apresentado pelo próprio Narendra Modi, de como a Índia impõe a sua cultura, impõe no bom sentido. É o soft power indiano. É o soft power indiano, porque desde 2015 que este Dia Mundial do Yoga foi reconhecido estatuto internacional por parte das Nações Unidas e é apresentado como um exemplo daquilo que são valores perenes da Índia, mas da Índia hindu, e é esse o gravíssimo problema que apresenta o partido de Modi, porque não só vem de uma longa tradição, que aliás teve um contacto muito intenso com o fascismo italiano nos anos 30, que é um partido de matriz notoriamente autoritária, e durante os anos em que Narendra Modi foi o chefe do governo do Bharata no estado de Gujarat, no noroeste da Índia, foi precisamente quando ocorreram uma série de motins gravíssimos contra a comunidade muçulmana, em que o partido foi notoriamente conivente e fautor. Apesar de estes dramas com a comunidade muçulmana virem muito, muito de trás, e tem sobretudo um momento alto quando houve, no início da década de 90, em 1992, a destruição da mesquita de Ayodhya. Aqui em Portugal, provavelmente, as pessoas não têm noção do que é que isso representa, mas Ayodhya está mesmo no norte-centro da Índia, no Uttar Pradesh. É uma cidade com uma mitologia que tem a ver com um dos locais de nascimento de uma das grandes divindades hindus. Depois, com a ocupação mogul, é construída uma mesquita nessa cidade. Mesquita é essa que acabou por ser arrasada durante esses motins em 1991, e cuja reconstrução só começou há 2 anos, porque um processo judicial foi-se arrastando durante anos a fio. Portanto, esta questão da minoria hindu e uma minoria, da minoria muçulmana, e uma minoria muçulmana são 210, 220 milhões de pessoas na Índia, ou seja, é a terceira maior comunidade muçulmana do mundo, depois da Indonésia e do Paquistão. É uma das pechas que apresenta este governo de Modi, que tem todas as condições para vir a ganhar as eleições no próximo ano e, portanto, a prolongar o seu mandato durante bastante tempo. E isso não é perdido de vista nem na Europa, nem no Japão, nem na Austrália, nem, obviamente, em Washington. E vamos avançar para a visita do secretário de Estado americano Antony Blinken a Pequim. One of the important things for me to do on this trip was to disabuse our Chinese hosts of the notion that we are seeking to economically contain them. We're not. Em Pequim, Antony Blinken foi recebido, além do ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, também acabou por ser recebido pelo próprio presidente Xi Jinping. Foi a primeira visita de um secretário de Estado americano a Pequim em 5 anos, e no final ele disse que houve progressos em regularizar e estabilizar as relações entre os dois países. Houve mesmo? Houve no sentido em que
a China já há algum tempo, as autoridades chinesas há algum tempo, têm recusado telefonemas da parte de Washington. Nesse sentido, sim, pode ser que houve, quer dizer, a própria visita foi uma coisa um bocado estranha. Estranha como? Em que sentido? Estranha porque não se esperava que fosse feita, não se esperava que houvesse este encontro com Xi Jinping. E não se percebe exatamente a agenda, o que é que saiu dali. Alguma especulação diz-nos que era uma tentativa de preparar um encontro com o Biden Em novembro, na sequência daquilo que já tinha acontecido. Não, na sequência da campanha eleitoral, quer dizer, agora o que o Biden vai querer é uma reunião com o Xi antes da campanha eleitoral, não é? Mas vamos lá ver, quer dizer, eu não creio que haja uma redução de tensões. Portanto, o objetivo, alegadamente, era que trabalhar no sentido de uma redução de tensões. Não parece que isso tenha acontecido. Eu estive a ler os readouts, portanto, as declarações formais das duas partes, e há uma coisa muito interessante que temos, que verificamos quando se leem essas declarações. A parte chinesa, a parte americana, fala na necessidade de uma concorrência vigorosa entre os Estados Unidos e a China. A parte chinesa diz o concorrência contrário. em vez de conflito, não é? Sim, mas uma concorrência vigorosa. A parte chinesa diz o contrário, diz que se deve cooperar, aquelas coisas todas, e há uma afirmação também por parte dos mais importantes responsáveis chineses, que afirma textualmente que os Estados Unidos devem abandonar, entre aspas, a teoria da ameaça chinesa. Ou seja, ainda há aqui uma perspectiva, um fosso que separa as duas perspectivas sobre como é que o relacionamento deve evoluir. Os americanos dizem que o futuro será um de, mais uma vez, competição vigorosa, e não só militar, mas também tecnológica, etc. Os chineses continuam a insistir na harmonia, naquela visão tradicional que têm sobre esta relação. E, portanto, recusam esta ideia de que haja esta concorrência entre as duas potências. Portanto, porque é que isto é importante? Porque se nós aceitarmos a premissa americana de que se trata de uma concorrência, então o que é necessário fazer? Geri-la. Não é? Portanto, o que é que as potências, as grandes potências fazem em qualquer altura, quando há rivalidade desta natureza, é geri-la. E a gestão dessa concorrência significa construir instituições, estabelecer regras, normas, uma série de coisas, como aliás os soviéticos e os americanos fizeram durante a Guerra Fria, o exemplo mais evidente. Os chineses acham que está tudo bem e, portanto, que não é necessário caminhar nesse sentido, mas do ponto de vista dos Estados Unidos, e não só dos Estados Unidos, de todos os países, o que é preocupante é o estar tudo bem significa que a China continua a construir instituições internacionais paralelas. Portanto, isto pode parecer um bocadinho vago, mas não é, tem muito que ver com as premissas das duas partes, ou seja, de uma forma muito simples, veem um mundo de uma forma radicalmente diferente. E assim sendo, é muito difícil estabelecer, como aliás se tem visto nos últimos 2-3 anos, estabelecer normas relativamente previsíveis que, por sua vez, possam transformar o relacionamento numa relação previsível, estável e pacífica. Porque o problema destas coisas é o problema da percepção.
e a menos que haja aí algum esforço adicional, se bem que eu tenho muitas dúvidas que isso será possível. Acho que isto é mesmo um problema estrutural que não se vai resolver. Esperava que, na minha pergunta, na sequência da pergunta, que me fosses falar na declaração de Biden 2 dias depois a dizer que Xi Jinping era um ditador. Então, e é verdade. Mas quer dizer, isto é Biden, só que Biden é pouco sensato nestas coisas. Mas há aqui uma coisa curiosa. Curiosa e perigosa. Não, mas há uma coisa curiosa. É que quando ele faz estes disparates pouco diplomáticos, digamos assim, normalmente a Casa Branca ou o Departamento de Estado vem corrigi-lo e diz, bom, o que na realidade o Presidente queria dizer era outra coisa totalmente oposta. Desta vez não. Desta vez não houve nenhuma correção. Os chineses é que tiveram uma reação absolutamente explosiva, não é? Porque disseram, entre outras coisas, que feria gravemente a dignidade política. Exato, porque fez isto como uma falta de respeito. Mas eu digo perigoso porque estas Mas gafes Biden não tonta, eu ando a dizer-vos isto há tanto tempo. Acumulam-se e começam a levantar um problema muito, muito grave. Nas últimas 2 semanas, Biden disse uma série de coisas em público que só podem deixar uma pessoa perplexa. Acabou um discurso saudando a Rainha de Inglaterra. Falou da construção de um caminho de ferro através do Pacífico. Saudou a Rainha de Inglaterra? Desculpa, Saudou a Rainha de Inglaterra, disse God Save the Queen. No final tu tens contra um caminho de ferro a atravessar o Pacífico. Falou de um caminho de ferro a atravessar o Oceano Pacífico. E agora fez esta declaração, que, enfim, noutro contexto de parceria normal, mas que não faz sentido diplomático, depois do esforço da ida de Blinken a Pequim, e isto começa a revelar que este número de gafes... Visita que ele elogiou fortemente e que disse que Blinken fez um excelente trabalho. Exato, portanto, este acumular de gafes da parte de Biden começa a levantar dúvidas sérias e já está a ser utilizado, como seria de esperar, pela propaganda republicana sobre a sanidade mental do Presidente. Mas isto é apenas uma parte, mas é uma parte grave. Mas é uma parte muito, muito, muito grave e nos deixa perplexos, porque estas coisas continuam a acumular-se da parte de Biden e, portanto, a campanha republicana você não vai votar Biden, vai votar em Kamala Harris e Kamala Harris é que vai ser a Presidente. Não é porque o homem já está a gagar. Pronto. Mas isto é uma questão interna dos Estados Unidos que nos afeta a todos e que levou a esta reação. Com uma tendência para se agravar, porque na última campanha Biden beneficiou da pandemia de não ter que fazer todas aquelas deslocações e visitas pessoais e contactos pessoais com a população e nesta campanha essa situação já não existe e, portanto, haverá muito mais comícios, muito mais encontros, muito mais ações de campanha propriamente dita. Cansaço. Enfim, o lado republicano é outro tipo... Sempre foi um tonto. Mas deixemos agora o Biden, porque infelizmente vamos ter muitas oportunidades para voltar a esse tema. A reação de Pequim foi imediata e compreende-se porque foi tida como uma falta de respeito. E em termos diplomáticos, de facto, tem de ser assim considerada. Agora, da visita propriamente dita, ela tem uma palavra-chave, estabilizar, ou seja, evitar que as coisas se degradem ainda mais. Neste tipo de visitas e de encontros, nós temos de ter sempre em consideração 2 coisas, aquilo que é público e aquilo que é secreto. Porque há compromissos que foram assumidos entre ambas as partes, que não teremos conhecimento tão cedo, mas que poderemos observar pelo seu tipo de consequências. Muito imediato tem a ver com a guerra da Ucrânia. A China continua a não fornecer, pelo menos em quantidades significativas, equipamento letal para o esforço de guerra russo contra a Ucrânia, mas permite a exportação de equipamentos que têm tipo de uso civil ou eventual uso militar e é neste sentido que, enquanto se mantiver esta situação, parece existir um compromisso com os Estados Unidos. Publicamente, por exemplo, houve um compromisso chinês de retomar as negociações que tinham sido suspensas depois da visita que há 2 anos fez Nancy Pelosi a Taiwan, com a questão das exportações por parte de empresas chinesas de componentes químicos que são utilizados
para a fabricação, a confecção, a manufatura de opiáceos, que isto tem a ver com a pandemia, a epidemia, perdão, nos Estados Unidos de fentanil, um opiáceo que é produzido em massa, sobretudo no México, e para o qual contribuem muito as exportações de produtos químicos, outra vez de duplo uso, por parte de empresas chinesas. Houve, portanto, um compromisso chinês de que, e isto é público, consta do comunicado, das declarações, de que vão-se renegociar outra vez estas exportações, mas com o argumento que são exportações de empresas que não estão ligadas ao Estado e que, portanto, é preciso encontrar um outro tipo de solução. E depois houve o grande fracasso deste encontro, que é a tal tentativa dos Estados Unidos de estabelecerem uma linha oficial permanente de contacto entre as chefias militares dos dois países, dada a intensidade, a frequência e a gravidade dos incidentes que continuam a ocorrer no Mar Amarelo e, sobretudo, no Mar da China Meridional. A China continua a recusar abrir este tipo de canal diplomático e militar que corresponde àquilo que os Estados Unidos, ao fim e ao cabo, pretendem reproduzir aquilo que era o modelo da relação entre os Estados Unidos e a União Soviética no final da Guerra Fria, a lógica do telefone vermelho, que não sabemos presentemente como é que está a funcionar com o Kremlin, por exemplo, mas presume-se ainda que existe e houve alguns casos de incidentes no Mar Negro que envolveram... Já não é um telefone, mas é um telemóvel. Uns aviões da NATO que indicam que esse tipo de comunicação permanente, instantânea, continua a funcionar. Politicamente pode estar comprometida, mas continua a funcionar. Ora, a China recusa-se a isso. Porquê? Porque a China nem sequer aceita participar em pactos sobre normas que existem no Pacífico Ocidental para evitar incidentes entre navios, quer navios militares, quer navios comerciais. Porque a China considera que isso será reconhecer autoridade, legitimidade aos Estados Unidos e ou outros países, como a Austrália, como a Indonésia ou com o Japão, para definirem determinado tipo de regras de atuação. Isto, por um lado. Essas regras existem, o direito internacional. Mas a China... Eu sei. Porque isso será reconhecer a legitimidade da presença militar, por exemplo, norte-americana nessas áreas. E, por outro lado, a China considera que boa parte dessas regras que os Estados Unidos e os seus aliados pretendem aplicar não têm nada a ver com... poderão relacionar-se com o direito internacional, mas não tem nada a ver com as questões mais prementes, sobretudo no Mar da China Meridional, porque se trata de território marítimo e território aéreo que é pertença chinesa. E que, no caso de Taiwan, e aí tem a lei internacional a seu favor, que não se trata também de uma questão internacional, mas sim de uma questão interna da China, até porque a maioria da comunidade internacional reconhece a unidade da China. E o próprio Anthony Blinken reconheceu publicamente uma vez mais na viagem algo de obrigatório em qualquer deslocação uma China, e que não apoiam a independência de Taiwan. Isso só dura até Biden, pela 34ª vez, vier dizer que em caso de um ataque chinês os Estados Unidos ajudarão. Quer dizer, o Blinken pode ser o que quer, mas hoje em dia, e a parte da razão que esta cimeira foi necessária, quer dizer, há uma confusão tal vinda dos Estados Unidos em resultado destas declarações insensatas, diplomaticamente insensatas de Joe Biden, que é necessário tentar dar aos chineses algumas garantias. Na prática, quer dizer, isto é os Estados Unidos a irem desesperadamente à China a dar garantias de estabilização. E a China basicamente a dizer, bom, tudo como antes. E portanto, eu não creio que este encontro tivesse algum tipo de relevância. Sinceramente, não creio. Mas há uma questão importante, tem a ver com os pacotes de sanções e as atitudes. Esta questão ultrapassa muito Biden por causa de um consenso que existe político
nos Estados Unidos sobre o tal confronto, competição ou concorrência Claro, mas com a China. Certo, mas eu quando dizia que há imensa confusão vinda de Washington, não me referia só ao Biden, sendo certo que a política Ele é o expoente externa, máximo nesse aspecto. a política externa é conduzida pelo Presidente e, portanto, quer dizer, ele tem de criar os consensos necessários para que o Estado americano possa falar de uma só voz. Outra coisa que não tem vindo a fazer. Eu sei que parece que o Biden é um bocadinho uma obsessão minha, mas... E podes fazer até uma comparação com o que se passa com a visita, com a presença de Narendra Modi em Washington. Há também, por parte de membros do Congresso, da Câmara de Representantes, moções e declarações públicas condenando a presença do chefe do governo indiano por violação dos direitos humanos, perseguição a minorias e tal, nos Estados Unidos. No entanto, isso não impede que o Departamento de Estado, que as empresas norte-americanas conduzam políticas autónomas e que não ficam presas a essas declarações de uma minoria no Congresso, que são declarações que justificam até, de condenação da presença e do incremento de relações com o governo indiano. Já com a China é diferente. Mas podes acrescentar, o broado do Congresso é maior. Podes acrescentar, João, também Israel. Sim. Quer dizer, há sempre, inclusivamente com os aliados mais próximos, há problemas. Mas, quer dizer, o Estado americano tem uma política que durante algum tempo visível, coerente. Não é? Visível, coerente. Biden tem gerado tanta confusão que começa a ser difícil perceber qual é a política dos Estados Unidos em relação à China. Ou pelo menos os chineses, e aqui, quer dizer, não sendo eu um fã da China, os chineses aqui têm alguma razão, não é? Quer dizer, os sinais não são de facto previsíveis. E é a imprevisibilidade em política externa que gera conflitualidade. Quer dizer, a pior coisa que se pode ter em política externa é essa imprevisibilidade. A outra razão também que eu acho que esta cimeira não foi particularmente relevante é que o grande problema, para além, obviamente, deste geoestratégico que estamos a referir, o outro grande problema das relações é a questão tecnológica. E aí o que verificamos nos últimos meses é que a situação tem de facto piorado, no sentido que se tem verificado uma maior decoupling, separação entre as duas economias. Por exemplo, o caso da Micron, dos produtos da Micron, acho que indicam esse caminho. E o veto à compra também o acesso chinês aos microchips nos Estados Unidos. Mas temos que passar de uma forma rápida às sugestões para esta semana. Ficamos então pela Índia, do meu lado. Chamava a atenção para a Amartya Sen. A Amartya Sen não é por ter de ser um prémio Nobel de Economia, é por ser um representante daquilo que é a grande tradição de pensamento cosmopolita da Índia, neste caso de Bengala Ocidental. A Amartya Sen nasceu em 1933 no Bengala Ocidental e recomendo vivamente ler, por exemplo, a sua autobiografia, que provavelmente se ficará apenas por este primeiro volume, que se chama, muito significativamente, Em Casa no Mundo. Ele é, de facto, um representante daquilo que tem de muito vivo e muito bom uma tradição multicultural indiana, sobretudo a do Bengala Ocidental, que nós conhecemos muito pelo cinema, com Sati Sai Raj, da literatura, também um prémio Nobel, dos primeiros, com Tagore, e Sen, que fez a sua carreira nas grandes universidades dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e também na Índia, que ficou muito conhecido justamente pelos seus estudos sobre a ideia de justiça, os estudos pioneiros que fez sobre o impacto das fomes e da resolução política, da decisão política que leva ao agravamento e ao desencadear dessas fomes, sobretudo em regimes ditatoriais, e usou, por exemplo,
o caso da grande fome em Bengala, na Índia, durante precisamente a Segunda Guerra Mundial, por uma decisão que foi tomada a nível central pela então potência colonial, a Grã-Bretanha, Satyai Raj no cinema, Amartya Sen no pensamento político, são dois bons exemplos daquilo que é a grande vitalidade da Índia. As obras deles estão publicadas em Portugal com boas traduções na Almedina. Vale bem a pena ler. Vasco? Eu depois de ouvir o João estava quase disposto a recomendar as viagens de V.S. Naipaul à Índia, que também São outro grande exemplo outro grande. Mas não, da diáspora. mas não, eu vou para uma coisa um bocadinho mais esquisita, diria. É um livro que foi lançado há coisa do mês e meio, que se chama, eu já explico isto, que se chama Birchers, How the John Birch Society Radicalized the American Right. É escrito por um Matthew Dallek, D-A-L-L-E-K, e conta a história de uma organização pouco conhecida entre nós, a John Birch Society, que sempre foi algo que me gerou muita curiosidade, até porque conheci algumas pessoas envolvidas nesta organização. John Birch já agora era um soldado americano que foi morto na Guerra da Coreia. Mas era uma organização que gerou uma grande conspiração nos Estados Unidos. Estas organizações mesmo conspirativas, não é? Que achava que o governo americano estava dominado por comunistas e que Eisenhower era um agente secreto do comunismo, etc, etc. E, portanto, a John Birch Society também foi muito importante na reorganização da nova direita com a campanha de Goldwater em 64, tinha uma presença muito forte na Califórnia, mas aqui o ponto é que para quem pensa que estas visões conspirativas nos Estados Unidos são uma coisa nova e que estes grupos não têm influência, muitas vezes depois de décadas de trabalho não têm influência, era útil lerem a mãe de todas as organizações conspirativas, que foi a John Birch Society. Um exemplo do estilo paranoico da política americana. Obrigado aos dois. Eu recordo que nas bancas está a mais recente edição da Sábado, com uma capa dedicada ao emprego e focada nos estudantes mais procurados pelas empresas. E o Conselho de Segurança fica por aqui. Pode ouvir-nos em todas as plataformas de podcasts e também no canal do YouTube da Sábado. Até para a semana. Conselho de Segurança.